o que diz Jesus em Lucas 18 na oração. E dizia também uma parábola para mostrar que importa orar sempre e não cessar de o fazer. E aí Jesus conta a parábola do juiz Anico. Aqui no versículo 5. Todavia, visto que esta viúva me importuna, far-lhe justiça para que não me venha continuamente importunar-me. Então disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que estão clamando a ele dia e noite, e tardará a socorrer? Digo-vos que depressa fará justiça. Mas, aqui tem uma observação, ó, e essa é muito importante. Mas quando vier o Filho do Homem, julgai-vos que encontrará fé sobre a terra. De que ele está falando? Mas quando vier o Filho do Homem... aí é preciso ler e entender a Bíblia. Deus fala com as pessoas. Como seria a oração que Jesus não encontrará fé quando vier? Aquela oração em que a gente pede só as coisas do mundo. Aqui tem uma observação, então. Na oração que Jesus está falando. E é Jesus que está falando aqui. Está escrito. Mas quando vier o Filho do Homem, julgai-vos que encontrará fé sobre a terra? Bom, aqui está falando da oração. Orando e pedindo, nas petições, aqui estamos pedindo as coisas do céu, que Deus nos alcance a graça de amá-lo, de segui-lo, de vencer as coisas da terra, seguindo os mandamentos dele, obedecendo, sendo casto. Ou estamos pedindo que Jesus só ajude nossas dificuldades nas coisas do mundo. Isso é as coisas da terra. Comecemos a voltar demais para a terra, acabamos esquecendo de pedir as coisas do céu, que são as mais importantes. Aqui a observação da oração. Mas quando vier o Filho do Homem, julgais que encontrará fé sobre a terra? Agora vamos ver o que Jesus fala da força da oração. A oração de Jesus orando. Ó. Tem muita gente que não reza nem uma hora. Aconteceu naqueles dias que se retirou para o monte a orar e estava em oração toda a noite. Em oração. Aconteceu naqueles dias que se retirou para orar para o monte. Estava passando toda a noite em oração. Sempre que for fazer uma coisa importante, ora antes, pede, reza e pede a iluminação das coisas de Deus para fazer à vontade. Que nem tem um padre que reza uma oração bem curta, mas muito limpa, muito pura. Senhor, inspirai nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Uma oração muito profunda. E aqui Jesus passou a noite toda, e no outro dia o que ele fez? Escolheu os discípulos que iam seguir. Aí ele subiu ao monte e chamou os que ele quis. Lucas 12, 13. Quando ele fechou o dia, chamou os seus discípulos e constituiu os 12. Em Mateus 6,6. Aqui Mateus fala da oração de Jesus. Quando orais, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai em segredo, e o teu pai que vê em segredo vê o que passa em segredo te dará a recompensa. Nas vossas orações não usei muitas palavras como os gentios. O que ele está falando aqui é para se elevar o coração em Deus, não começar a procurar entendimento e palavras que te expliquem. Deus sabe o que está passando no teu coração.
Deus lê, então não procura querer se vangloriar ou procurar entendimentos humanos, palavra humana. A palavra humana não, Deus, a palavra humana não descreve Deus. Pode descrever uma parte do sentimento humano, mas Deus sabe muito. Deus lê o coração. É isso que está falando aqui. Por isso não usar de muitas palavras. Vamos ver como Moisés orava. Ó. Êxodo 17, 12. Ora, os braços de Moisés estavam fatigados. Tomando, portanto, uma pedra, puseram-no debaixo dele, na qual ele sentou-se, e Arão e Hur sustentavam-lhe os braços de ambas as partes. E aconteceu que os seus braços não se fatigaram até o pôr do sol. Josué pôs em fuga Amaleque e a sua gente. Então, não cansou de orar o dia todo. E quando ele estava cansado, ele viu que ele abaixava as mãos, ele perdia. O povo de Israel perdia. Quando ele levantava, a oração suplicava mais a Deus, com mais fervor, superando as dores e as vontades da carne, vencia. Isso é a oração. A oração é em espírito e é em adoração a Deus. E não se ora quando quer ou quando não quer. Arão provavelmente não queria, ele estava sentindo dor, queria sentar, descansar. Não, ele continuou orando. Ele viu que quanto mais ele suplicava, o povo vencia. E quando ele fraquejava na oração, que baixava as mãos, perdia. E assim é. Assim é no nosso dia a dia. Ó, Tiago 5:13. Está triste algum de vós? Faça a oração. Está alegre? Cante salmos. Está entre vós algum enfermo? Chame os presbíteros da igreja e façam orações sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Está aqui o óleo da unção dos enfermos. A oração da fé salvará o enfermo. Salvará o enfermo, quer dizer, a alma. E o Senhor o aliviará do sofrimento. Se estiver com pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Aqui é a confissão também. E orai uns aos outros, que também é muito importante a oração aqui está falando, ó, para ser salvos. Então, se tu orar por algum pecador, pode ser que ele se salve, porque a oração fervorosa do justo pode muito. Elias era um homem sujeito a sofrimentos como vós, mas orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu o seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós se extraviar da verdade, e algum outro o converter, saiba que aquele que reconduzir o pecador do erro do seu caminho, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui é uma graça que se dá, uma indulgência que se dá a alguém que se salva, uma outra alma que está errada. Mas fala principalmente da oração, que a oração tem esse poder, ó. Confessai, pois, uns aos outros, porque a oração fervorosa do justo pode muito. E aqui no 13 ele fala a importância da oração. Tiago é santo de Deus.